Feliz sábado a todos os irmãos. Uma alegria poder estar aqui com vocês de novo. Já fazia um tempinho que eu não aparecia aqui para fazer uma transmissão. Nós deveríamos ter voltado, mas devido a eu ter sido acometido pela Covid, a gente acabou ausente esses dias. Nós estamos no final dos 10 dias que a médica indicou para que a gente ficasse no isolamento. Eu agradeço muito aos irmãos que têm orado pela gente. Eu estou bem, graças a Deus, estou assintomático, não tive problema com respiração, não tive febre, graças a Deus, não perdi o paladar nem o olfato. E agora, terça-feira, termina então o período de isolamento e a gente continua com a graça de Deus, estando à frente da igreja, cuidando dos membros, das ovelhas do Senhor. Obrigado pelo carinho, recebi muitas mensagens, sei que você esteve e está orando por nós. Espero que nesses 3, 4 dias que ainda falta, para terminar o período de isolamento, a gente não tenha nenhum sintoma aí pelo caminho. Antes de estudarmos a palavra de Deus nesta manhã, eu gostaria muito de mencionar o luto da nossa querida irmã Elisa Biasi. Ontem eu enviei para você uma mensagem no grupo, na lista de transmissão, para todos vocês, uma mensagem muito carinhosa que o pastor Sidionil enviou, dizendo que eles sempre lembravam, dos momentos que passaram aqui na Igreja do Portão, que oremos a favor dele, da sua família, que está enlutada. Lembro também, nesse instante, e peço que vocês orem a favor da família do pastor Jairo, lá em Manaus, que eu conheci, convivi com ele no colégio, no internato, quando estudávamos, e também veio a falecer de Covid, por questões da Covid, ontem lá em Manaus. Oremos por essas famílias enlutadas. Eu te convido então, nós vamos abrir a palavra de Deus, antes vamos orar, pedir a unção do Espírito Santo e mencionar essas pessoas que falamos agora, que estão enlutadas, para que o Senhor possa consolar através da pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós queremos te pedir, em primeiro lugar, que o Senhor continue ao nosso lado neste mundo tão temeroso, com tantas dificuldades, com tantas lutas, tristezas, separações. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós e que o Senhor, Espírito Santo, que foi enviado logo que Jesus voltou ao céu, que o Senhor cumpra, por favor, o seu papel de consolador. Esteja com o pastor Sidionil e sua família, esteja com a esposa do pastor Jairo e também suas filhas. Abençoa o pastor Jackson, que é irmão do pastor Jairo, que é colega nosso de trabalho aqui, de ministério aqui na Paulistana. Por favor, Pai, que o Senhor console nossos corações e que a sua volta esteja muito perto. Apressa, Senhor, por favor, esse dia. Louvo o teu nome porque o Senhor tem cuidado de mim e agora te rogo, Espírito Santo, então, que ilumina a minha mente, Senhor. Também toca no coração dos que ouvirão o estudo da palavra nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu te convido a acompanhar comigo o estudo nesta manhã. Eu vou usar o PowerPoint com os textos que a gente vai ler para que você possa acompanhar rapidamente. São alguns textos que falam de um tema que nós estamos, no mês de janeiro, comemorando uma data que talvez você não tenha conhecimento dela. Eu também passava por mim despercebido, mas nessa semana a Letícia, que é a nossa líder do nosso departamento de liberdade religiosa aqui na Igreja do Portão, ela nos lembrou dessa data e solicitou que falássemos um pouquinho sobre essa questão da tolerância e da intolerância religiosa. Então, nós vamos colocar aqui para vocês e vamos estudar alguns textos da Bíblia que falam sobre isso. Então, no dia 21, ainda na semana que vem, 21 de janeiro, é lembrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E também é lembrado o Dia Mundial da Religião, na mesma data.
E o que veio primeiro aí foi o Dia Mundial da Religião, uma data que eu vou colocar aqui para vocês, que começou a ser lembrada em 1949. E aqui no Brasil, aproveitando essa data, houve então a indicação para que tivesse o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E o que é o Dia Mundial da Religião? Ela foi criada em 49, como eu disse, com a ideia de incentivar a convivência pacífica entre todas as diferentes ideologias religiosas e doutrinais, evitando a intolerância religiosa. A Igreja Adventista tem levantado essa bandeira da liberdade religiosa. Muitas vezes eu, como pastor, recebo pedido dos membros para que escreva uma carta para a escola, para um patrão, para que libere ele do sábado, da sexta-feira à noite. Nós temos aí o exemplo do Enem, que vai acontecer amanhã, meu filho vai fazer, e até pouco tempo o Enem acontecia num sábado, e os sabatistas ficavam numa sala separada, até que pudesse, depois do pôr do sol, realizar a prova. Vocês lembram bem disso? E depois foi mudado então o Enem só para os domingos, como tem acontecido agora. Nós pregamos e levantamos a bandeira da liberdade religiosa, e nós devemos ser um povo que não podemos ser intolerante com as pessoas que pensam e decidiram ter uma religião diferente da nossa crença. E nós vamos estudar aqui agora alguns textos da Bíblia que falam sobre como deveria ser o comportamento do cristão e como deveria ser levada a mensagem sem essa questão de sermos intolerantes com outras pessoas que têm fé diferente, doutrinas diferentes da nossa. Veja comigo esse texto que fala sobre as questões religiosas. Muitas das vezes tem trazido ou tem sido motivo das piores guerras e conflitos que a humanidade já presenciou. Em nome da religião, tem se matado pessoas. Vocês lembram das cruzadas na Idade Média, o que aconteceu? Então nós precisamos lembrar que não é através da morte das pessoas que nós vamos convencê-la a ter a fé que nós professamos e cremos ser a verdade. Isso me faz lembrar que quando a gente vê uma cena como essa, muitas das vezes o que vem à nossa mente é um movimento ecumênico, ou talvez pessoas que estão longe da verdade, e a gente pode até mesmo falar mal de outras religiões, e isto não é o que a Bíblia ensina. Como a gente deve se portar diante dessas questões que são tão importantes, estão aí na pauta, na agenda da nossa sociedade onde nós vivemos, aqui no Brasil e fora do Brasil? A palavra tolerância ou intolerância tem sido repetida muitas vezes. Bom, eu queria que você pensasse neste relato bíblico que está em Lucas no capítulo 9, verso 49, um trecho pequeno ali. Os evangelhos contam essa história e me chama muita atenção. Numa das Bíblias que eu estava pesquisando, você sabe que na Bíblia sempre vem um subtítulo em cima de cada parte, e numa das versões que eu estava estudando e preparando, veio esse título aqui, ó: Jesus não aprova o sectarismo. E sectarismo não é uma palavra usada muito no nosso dia a dia. E eu fiquei curioso e fui dar uma olhada no dicionário, o que significa a palavra sectário. Olha só, sectarismo é intolerância, comportamento de quem é intolerante, estado de quem expressa intolerância, próprio de uma seita, religião e doutrina. Sinônimos da palavra sectarismo: proselitismo, partidarismo, facciosismo, e os antônimos seria tolerância e transigência. Então vejam, nós precisamos entender que nesse trecho que nós vamos ler, não é à toa que as pessoas que organizaram a Bíblia colocou: Jesus não aprova o sectarismo. Em outras palavras, Jesus não aprova a intolerância.
E aí veio essa pequena história dentro de um contexto ali nos evangelhos de Lucas capítulo 9, verso 49, e eu quero ler com vocês então o trecho da Bíblia que diz assim, olha: e João lhe respondeu dizendo, aqui eu coloquei Lucas porque também é repetido nos evangelhos, mas aqui eu separei o trecho então dessa mesma história, que está em Lucas 9,49, aqui em Marcos 9,38, tá? Então vamos ler aqui. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. E aí qual foi a resposta de Jesus sobre isso? Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. E no verso 40, olha que texto interessante, a palavra de Jesus diz, porque quem não é contra nós é por nós. Então os discípulos chegaram até Jesus e apresentaram o caso de uma pessoa que estava expulsando demônios em nome dele, Jesus, mas não era do grupo dos discípulos. E eles, como não eram, eu até destaquei aqui, vimos não tenho nem o nome da pessoa, que estava pregando em teu nome, expulsava demônios, mas ele não nos segue, proibimos porque ele não é do nosso grupo. E Jesus respondeu de uma maneira ampla. O discipulado de Jesus vai além daquele pensamento que os discípulos tinham. Os discípulos achavam que só faziam parte do grupo de Jesus, só podiam expulsar demônios em nome de Jesus aqueles que fossem do grupo deles. E Jesus não proíba. E ainda diz, porque se eles não são contra nós, é por nós. Sabe, eu achei alguns outros textos na Bíblia, esse, por exemplo, de Filipenses 1,15, diz, é verdade, contudo que alguns proclamam a Cristo por inveja, rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. E ainda na sequência, no verso 18, o apóstolo Paulo, ele diz assim, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Veja que interessante a gente pensar um pouco nessa questão da proclamação do Evangelho e às vezes nós temos uma intolerância, até mesmo um certo preconceito com pessoas de outras denominações e principalmente denominações evangélicas cristãs, achando que elas não podem ou eles não podem ser usados pelo Espírito Santo também. E criamos um ranço às vezes. E aqui tem uma coisa muito interessante. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz. Alguns, a gente tem visto isso na televisão, em alguns programas, tem pregado a Cristo por inveja, por rivalidade, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que alguns têm feito isso por boa intenção. E ele até agora reafirma que se Cristo está sendo pregado de qualquer modo, ele se regozijava por isso. Interessante a gente ir na história de Pedro, e eu quero relatar ela para vocês, porque ela me remete justamente esse fato que algumas vezes acontece, antes nós vamos ler aqui o texto de Mateus, porque muitas das vezes me vem à mente que a gente imagina o texto de Mateus 7, 22, 23, que é muito conhecido, porque Jesus disse que muitas pessoas em nome dele tem profetizado, tem expulsado demônios e tem realizado os milagres. E quando ele voltar, essas pessoas vão diante dele, argumentando que são seguidores dele, são discípulos deles, porque fizeram isso em nome dele. E nessa ocasião, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque vocês praticaram mal e eu não conheço vocês. E parece que quando a gente coloca, então, esta perspectiva de que as pessoas, dizendo o nome de Cristo, estão desonrando o nome dele, nós precisamos lembrar
que somente Jesus Cristo, lá no final, quando ele voltar, é que vai determinar quem são as pessoas que praticaram o mal usando o nome dele. Nós não sabemos quem são. Poderá acontecer que até mesmo um pastor adventista que se diz professo cristão, que conhece a verdade, poderá estar nesse grupo que profetizou, que falou em nome de Cristo, até expulsou demônios, e Jesus pode dizer para ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O coração, as intenções de cada um, só Jesus Cristo conhece. E eu me lembro da história agora, que está aqui em Zacarias, que diz que a pregação do Evangelho acontece não de uma maneira violenta, porque tem gente que quando vai pregar a palavra de Deus, quase que dá uma surra de Bíblia, já ouviu essa expressão? No outro, que transforma o outro cristão num adversário e, na verdade, o trata com desrespeito e com intolerância. E aí me veio à mente esse texto quando Zorobabel ouviu do profeta Zacarias a palavra do Senhor, que disse que não era nem por força nem por violência, mas era pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. E é isso que a gente precisa entender, que a palavra de Deus será pregada não de uma maneira truculenta, de uma maneira desrespeitosa. Veja, em Mateus capítulo 26, é relatado a história de um homem, eu quero trazer a vocês, que dizia que faria qualquer coisa, entregaria sua própria vida a favor do Evangelho e de Jesus Cristo. Leiamos. Então Jesus estava se aproximando do dia da sua morte, aqui foi na ocasião da Santa Ceia, ele virou para os discípulos e disse: vocês vão se escandalizar de mim. Pedro, ele responde para Jesus: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Jesus diz para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, nesta madrugada você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acreditou na palavra de Jesus, e olha o que ele diz: ainda que seja preciso morrer contigo, eu nunca te negarei. E os discípulos que estavam ali na Santa Ceia, quando ouviram esse diálogo, viraram e confirmaram: nós também, Senhor. Se precisar, nós morreremos por ti. Logo em seguida, eles saem ali da Santa Ceia, vão em direção ao jardim do sofrimento, do Getsemane, onde Jesus orava. Eles dormiram, não acompanharam Jesus. Veio a turba, Judas beijou Jesus. E para onde foram os discípulos? Se espalharam e cada um se escondeu. Pedro negou a Cristo. Mas interessante que nesse momento da prisão de Jesus ali com aquela turba, Pedro lembrou que ele tinha dito que morreria por Cristo. E lá no Evangelho de João diz que naquele momento Pedro quis ali comprovar: Senhor, não disse que morreria por ti? Ele arrancou da espada para defender Jesus e cortou a orelha do soldado, do servo ali, o Malco, e Jesus realizou um milagre e chamou atenção. Como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: não é por força nem por violência que o Evangelho será pregado. Tem que se cumprir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e eu serei crucificado. Não precisa me defender. E Jesus ainda cita: se fosse necessário, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos para me defender. E às vezes nós encontramos cristãos que querem, como Pedro, arrancar da espada, arrancar da Bíblia para defender o Evangelho e a verdade. Jesus não precisa de advogados, Jesus não precisa de Pedros, como este Pedro que agora tenta defender Jesus desta maneira violenta, intolerante. E Jesus o repreende nessa ocasião. Interessante, né? E eu quero levá-lo um pouco mais, porque lá em João, no capítulo 16, verso 8, diz que quando o Espírito Santo viesse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lembra do texto de Zacarias? Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem faz a obra do convencimento.
E aqui tem alguns textos na Bíblia bem interessantes sobre isso. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, olha só o que ele diz: a minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Não é através do Espírito, não é pela força nem pela violência. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: não é pela minha eloquência, não é pela minha persuasão, não é porque eu conheço bem a Bíblia que as pessoas irão conhecer o Evangelho, ou melhor, que as pessoas irão ser convencidas do Evangelho. Mas ele diz novamente, pelo poder do Espírito. E aí a gente lembra de João. O Espírito Santo é quem tem o papel de convencimento. O nosso papel é proclamar a mensagem. A gente pode ser até eloquente, persuasivo, conhecedor da palavra, mas no final quem faz a obra de conversão é o Espírito Santo. Outro texto que nos faz lembrar isso, Isaías 11, verso 2 a 4, diz assim: o Espírito Santo que dá sabedoria e entendimento, o Espírito Santo traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, e é o Espírito que traz o amor e o temor do Senhor. Eu gosto dessa ideia. O Espírito Santo convence através do amor, né? Ele ilumina a mente da pessoa para falar, toca nos lábios do pregador para falar, mas ele entra no coração para transformar. O grande conflito, no grande conflito, Ellen White, ela tem um texto falando do tempo do fim e como as pessoas serão tocadas, transformadas, e quantas milhares de pessoas poderão vir conhecer o Evangelho através de um outro Pentecoste. Mas vamos ler os trechos aqui que eu separei. Grande conflito, página 612. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. Agora os raios de luz penetrarão por toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. A publicação distribuída pelos missionários, nosso livro missionário, Impacto e Esperança, tem exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. O que impediu? Laços de família, relações nas suas igrejas onde eles tinham muitos amigos. Agora tudo isso são impotentes para deter a verdade. A verdade é mais preciosa do que os laços de família, é mais preciosa do que a própria igreja onde ele foi membro durante a vida inteira. Quantas vezes a gente prega o Evangelho para uma pessoa, eu mesmo já dei estudo para uma pessoa que entendia, aceitava cada passo que a gente dava, mas ela disse no final: mas eu tenho muitos amigos aqui nessa igreja, eu não vou trocar de religião. E essas pessoas que conheceram o Evangelho hoje, porque aqui está falando do tempo do fim, lá quando acontecer a grande colheita, essas pessoas que hoje a gente prega e ainda não tomaram uma decisão ao lado da nossa verdade, ao lado da verdade que a gente prega, nesse momento final da história, eles mudarão de ideia. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Eventos finais, milhares se converterão à verdade num dia, os quais, na hora 1/10, verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito Santo. Às vezes a gente prega hoje e acha que não vai frutificar. No momento certo, o Espírito Santo fará sua obra de convencimento. E milhares que hoje ouvem e não dão atenção ou não se decidem por laços de família, por questões de igreja, muitas outras questões, mas a verdade está ali na mente dele. Ele vai tomar essa decisão nesse momento crucial da história do mundo. Mais uma coisa que eu queria que vocês pensassem. O Pedro, que achava que a pregação do Evangelho deveria ser de uma forma
violenta, ele era o filho do trovão. Lá no final, Jesus morre, é crucificado, ressuscita. Depois de 40 dias ele aparece aos discípulos. E na cena lá, que ele está no lago e fez um alimento para os discípulos, logo em seguida ele chama Pedro. E como Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E é interessante que ao final de cada afirmativa, vamos ler o texto, Jesus dizia: cuide dos meus cordeiros. Veja o primeiro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, João capítulo 21, verso 15. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. E aí, segunda vez, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse o quê? Pastorei minhas ovelhas. E finalmente, pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, chateado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E Pedro então disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: então cuide de minhas ovelhas. Veja, você me ama? Cuida dos meus cordeiros. Você me ama? Pastoreie as minhas ovelhas. Você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Meus queridos irmãos, mais do que persuadir as pessoas através do estudo da palavra, que deve ser feito, há tempo para tudo debaixo do céu, não é assim que diz? Tempo para pregar e tempo para ficar calado e pregar com a nossa vida, e tempo de pregar e falar. Tempo de falar e tempo de calar. E aqui está, irmãos, nós devemos entender que essa questão da intolerância religiosa passa por essa vertente maior da forma pela qual Deus quer tocar na vida de uma pessoa. Pedro disse que morreria, que defenderia o Evangelho, defenderia a verdade, defenderia Jesus Cristo com a espada na mão. Jesus disse: não é desta forma. E agora, quando Jesus está prestes a voltar para o céu, ele pergunta para Pedro e diz: Pedro, você quer realmente pregar o Evangelho? Então você cuide das minhas ovelhas. E eu fiquei pensando, irmãos, quais são as ovelhas de Cristo? Eu lembrei de Mateus capítulo 25, quando Jesus está voltando no final da história e ele separa as ovelhas dos bodes, e aqueles que são benditos do Pai, ele diz: vocês são benditos porque quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estava preso, quando eu estava doente, vocês me assistiram, vocês estiveram ao meu lado, vocês são benditos do meu Pai. E eles, os justos, perguntam: Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos nu, quando nós te atendemos? E a resposta de Jesus é esse texto que está aparecendo aí para você. Mateus 25, 34, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Entende agora? Aqueles cordeiros que Jesus pediu para Pedro cuidar, ele também pede para mim e para você cuidar. Sabe, irmãos, eu estou lendo um livro que eu preciso ler aqui para as matérias que eu tenho feito no doutorado, e eu li esse livro aqui, Families and Faith, Famílias e Fé. E aqui é um relato muito interessante sobre essa questão da gente, às vezes, querer empurrar goela abaixo a religião para os nossos filhos, para os nossos familiares. E esse livro me ensinou muito. E uma das coisas que ficou muito latente, porque é uma pesquisa, irmãos, de 35 anos. O autor desse livro acompanhou famílias e 4 gerações, e ele analisou como a religião era passada de pai para filho, depois para os netos e os bisnetos, a transgeracionalidade da religião. As famílias que tiveram mais sucesso. E a conclusão, irmãos, é que aquelas famílias onde reinava o amor, onde reinava a paz, onde os pais tinham uma conexão com os filhos, a religião era passada maiormente e com tranquilidade, e ia passando para o neto, ia passando para o bisneto.
A força estava no relacionamento, na maneira em que o amor reinava na casa. Quantas vezes, irmãos, a gente quer que o nosso filho seja religioso na base da força, da intolerância e não do respeito? Na verdade, quando a gente ama os nossos filhos e demonstra esse amor dentro de casa, fica mais fácil ele aceitar o Deus a quem nós pregamos. Veja, eu me lembrei da história do Dr. Geia. Muitos de vocês conhecem o Dr. Geia porque ele é um médico que fala muito sobre a questão do genoma e também dos 8 remédios da natureza, um médico adventista. Mas um dia eu estava ouvindo o Dr. Geia lá na clínica de São Roque e ele estava fazendo uma palestra naquela semana e eu me lembro de uma história marcante que ele contou da transformação da natureza amorosa na vida dele. Ele contou de um filho que ele tem, que em alguma ocasião da vida era um filho muito rebelde, que dava muito trabalho para ele. E ele era muito duro, essa cultura oriental de ser muito, como é que a gente diz, disciplinado. E ele cobrava do filho que tinha que ir para a igreja, e o filho acabou saindo da igreja completamente, estava bebendo, dando trabalho. Até que um dia o Dr. Geia, contando para a gente, ele falou que Deus tocou no coração dele e ele percebeu que ele falava da natureza amorosa para todo mundo e pregava, mas ele não tinha essa natureza amorosa com o filho dele. E ele resolveu tratar o filho de uma maneira diferente. Mesmo o filho bebendo, fazendo coisa errada, ele se aproximou do filho, começou a aceitar o filho e isso começou a fazer uma transformação no relacionamento dele, pai, com esse filho que estava tão afastado. Nós precisamos também de uma transformação como essa. Sabe, no livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White diz que a divisa do cristianismo não é um sinal exterior, sabe? Não consiste em trazer uma cruz ou uma coroa. Quando eu li esse texto eu fico pensando, pessoas que usam crucifixo ou algum outro sinal de um cristão e dizendo, olha, eu professo a religião cristã de uma maneira exterior. Pode ser qualquer coisa, mas sim em tudo que revela a união de Deus com o homem pelo poder de sua graça manifestado na transformação do caráter. O mundo será convencido de que Deus enviou seu Filho como Redentor. Convencimento. Como que a gente convence o mundo de que Cristo foi enviado como o nosso Salvador? Esse texto é maravilhoso. Através do nosso caráter. Lembre, irmãos, eu tenho falado a esta igreja. Para mim, o nosso problema não tem sido a questão doutrinária, mas os relacionamentos, o respeito, o amor é que tem faltado. O amor verdadeiro, não só o amor falado, o amor praticado na minha vida e na sua. Continuando o texto diz, nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. E esse texto, olha isso aqui, irmãos, o mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar. O mais forte argumento a favor do Evangelho é um cristão que sabe amar. E eu fico pensando, quantas vezes a gente fica criando argumentos, achando que ali está o poder, numa doutrina, e tudo isso tem que ser falado. Mas o mais forte argumento é a nossa vida, é o nosso amor para com o nosso semelhante. Veja, irmãos, aqui está um dos textos que eu amo e acho impactante. Romanos capítulo 2, verso 4, é um texto maravilhoso. Porque ele fala de tolerância e como Deus age conosco e com os outros que são filhos deles, que a gente chama de ímpio. A arma da persuasão de Deus é esse texto aqui, veja. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, olha a palavra aí, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Nós queremos que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se voltem para Jesus Cristo. E aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que a arma que Deus usa mais eficaz para trazer alguém para próximo dele, para estar aos pés dele, para o arrependimento, é a sua tolerância,
é a sua bondade, é a sua paciência. Lembra que o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange? Esse constrangimento é aquela situação quando você peca e você fica com vergonha, você se arrepende porque você está ferindo o coração de Deus. A bondade de Deus é tão grande que a gente fica envergonhado de fazer coisas tão ruins como nós fazemos. Então, a estratégia de Deus para trazer as pessoas para próximo dele não é sendo intolerante com essas pessoas, mas sendo tolerante, bondoso e paciente. E no momento exato da história, aqueles que hoje têm rejeitado ou têm pregado, quem sabe até doutrinas um pouco diferentes da nossa, Deus vai trabalhar com essas pessoas também. Então precisamos respeitá-las. Desta forma, eu termino então esta nossa pregação, esse nosso diálogo. E eu quero fazer um apelo para você. Será que você, como cristão adventista do sétimo dia, não tem sido desrespeitoso, intolerante com um membro de uma outra denominação? Quem sabe até aquelas questões de umbanda, candomblé. Sabe, irmãos, às vezes nós a gente não tem a capacidade de aceitar aquilo que o próprio Deus aceita. Do que eu estou dizendo? Que Deus deu para mim e para você a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E a gente precisava exercitar e aprender a capacidade de entender que as pessoas podem aceitar doutrinas e caminhos diferentes do nosso. E às vezes a gente não consegue aceitar isso. As pessoas têm a liberdade de escolha. Cabe a nós proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, dizer a verdade. E o Espírito Santo fará de uma maneira bondosa, tolerante, tocando no coração das pessoas o convencimento. Que o Senhor dê a mim e a você essa tolerância, essa bondade e o respeito pelos nossos semelhantes. É a minha oração por mim, é a minha oração por você que está aí na sua casa acompanhando este culto. Eu quero te convidar então agora para que a gente faça uma oração pedindo misericórdia e poder para agirmos como a Bíblia nos ensina. Senhor, nós queremos te pedir nesta manhã que o Senhor nos ajude a fazer a Tua palavra uma verdade na nossa vida antes de levá-la a outros. Ajuda-nos a respeitar, a tolerar, a viver com paciência e demonstrar amor acima de qualquer coisa pelas pessoas que podem pensar diferente da gente. Dá-nos, Senhor, sabedoria para que a gente tenha essa capacidade que o Espírito Santo coloque em nós o seu fruto, que um deles é a bondade, é o amor, a paciência. Nós te pedimos essa capacitação, te rogamos, Espírito Santo, e oramos em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que esta palavra te ajude na sua jornada cristã. Um bom restante de sábado para você.